coração. Tu és a minha salvação. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu caminhar, me sabe me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és a minha salvação, tu és a minha salvação, tu és a minha salvação. Oh Senhor, me leve além, Senhor. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraça, me sondas, conheces meu olhar, gosta de ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração, em meu coração. Tu és, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração, em meu coração. E tu és a minha salvação. Que tu és o nosso Deus, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Sim, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. E tu és a minha salvação, oh, 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 a minha salvação. Tu és Senhor, tu és Senhor, a minha salvação, oh, aleluia, aleluia, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo novo, algo fresco para derramar sobre as nossas vidas essa noite, Senhor. Que esse louvor suba a Ti como aroma suave, Senhor. Que chegue a Ti, Senhor, como oferta de sacrifício vivo, Senhor. Porque é aquilo que nós temos para Te dar, Senhor. Eu sei que vens agora para gravar em meu coração que Tu és a minha salvação. A minha salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Pai, crendo que o Senhor está conosco nesta hora, Senhor. E que o nosso coração, Pai, pode estar rendido nas Tuas mãos nesta hora, Senhor. Eu quero agora, ó Pai, pedir, ó Pai, suplicar, Senhor, que esta palavra caia em solo fértil no nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos por cada palavra que nós já ouvimos neste lugar, Senhor. Por toda a palavra ministrada, o Teu nome, ó Pai. Senhor, continua essa obra nos nossos corações, Pai. Senhor, eu declaro, ó Pai, que esta boa semente, ela não só é uma boa semente, mas ela vai cair agora em um solo fértil, Senhor, para que ela possa nos produzir vida e vida em abundância, Senhor. Por isso, toma agora os nossos corações, ó Pai. Me capacita, Senhor, a ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero me esvaziar agora, Senhor, de todo o meu conhecimento humano, Senhor. E quero agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, desejo que o Teu Espírito Santo, ó Pai, use minha vida, Senhor. Toma os nossos corações nesta hora, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Eu quero te convidar a sentar. Aquietar o teu coração para essa palavra, amém? As crianças estão indo. Queria iniciar o culto convidando as mulheres para estarem vindo na reunião de oração nas quintas-feiras. Essa palavra Deus me deu na quinta-feira. Normalmente vocês sempre ouvem eu dizendo que Deus me dá enquanto eu lavo louça, né? Mas como eu tenho deixado a louça em casa e tenho vindo para a igreja orar, então essa eu recebi aqui na igreja, no horário de lavar a louça. Eu lavo a louça agora depois. A louça ela vai esperar, porque a louça é fiel. Eu volto, ela tá lá, não se moveu uma colher, irmãos. Acredite. Então, essa palavra Deus falou ao meu coração nesta quinta-feira, durante a nossa reunião de oração. E a gente estava sendo ministrada e depois oramos. E Deus falou comigo tremendamente lá em Êxodo 13. Abre lá, por favor. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 13. Eu vou só contextualizar um pouquinho, rapidamente, a história aqui. Se você conhece um pouquinho do Velho Testamento, conta a história do povo de Israel, de como Deus escolheu um povo para se apresentar a Ele, porque o mundo naquela época já estava um caos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deus fez muitas tentativas com o homem, e num determinado momento Deus escolhe um homem, né? Abraão, e começa nele um propósito. Eu vou me apresentar a essa descendência. E aí vem toda a história do povo de Israel, enfim, Moisés, e toda a história que quem acompanha um pouco, ou sabe, né, o motivo da Páscoa, enfim, o Egito. E num determinado momento da história, esse povo está preso no Egito, no cativeiro. E Deus levanta Moisés para ir até lá. E acontece toda a história, toda a narrativa. E quando esse povo sai, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas da terra do Egito, né? Completamente desnorteado no deserto, sendo guiado só por Deus para ir para uma terra que Deus havia prometido. Moisés guiando todo este povo. Olha como eles iriam. Sem uma rota, sem GPS. Tem gente que não anda mais sem, né? Não anda mais sem aquele aplicativo Waze, né? Não anda mais sem o Google Mapa, sem nada. Você imagina sair milhões e milhões de pessoas. Pessoas que jamais tinham saído de um limite de espaço a vida toda. Haviam pessoas no Egito que nasceram escravos. Todos nasceram escravos. Muitos morreram escravos. Então aquela geração que sai nunca tinha saído dali. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E eles saem naquele deserto, no meio do nada. Então Deus precisava guiar esse povo. E esse capítulo de Êxodo fala sobre isso. Como Deus vai guiar esse povo.
e eu sei que vai trazer um ensino muito precioso para mim e para a sua vida. Amém? Então, Êxodo 13, versículo 17, Deus arruma um método fantástico, porque Deus é Deus. Vocês imaginam que eram milhares e milhares de pessoas caminhando no deserto, indo para onde Deus iria dirigi-los. Olha a metodologia de Deus. Então Deus faz assim, a partir do versículo 17. Tendo Faraó deixado o povo ir, Deus os levou pelo caminho da terra. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Os filisteus eram um outro povo que habitava no deserto, povo bravo, povo de guerra. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse mais perto, porque disse, para que o povo não se arrependa quando for perseguido e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou, pois, Moisés também consigo os ossos de José, o qual havia juramentado aos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente nos visitará, e fazei subir daqui os meus ossos convosco. Era um dos patriarcas, José, já havia morrido, não tinha visto a promessa da terra prometida. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou de diante da face do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus, que é um estrategista, teve um método de guiar esse povo. Vocês vão me seguir. Vocês vão me seguir como? Eu vou me apresentar a vocês. De dia, eu serei uma coluna de nuvem. E de noite, uma coluna de fogo. Essa vai ser a orientação. Essa é a placa. Siga a placa. De dia, a nuvem. De noite, o fogo. O nosso maior desejo, eu espero que seja o seu, é o meu, é ser guiado por Deus, não é? Como a gente busca isso? Como a gente quer ser guiado por Deus? Eu lembro que meus avós, quando a gente pedia bênção, vó, ou ia para algum lugar e falava, Deus te guie. Como a gente já recebia essa bênção desde os mais antigos, falavam isso, Deus te guie, vai com Deus, Deus te guie. Muitas famílias ainda têm esse costume. Como é o nosso objetivo, a razão da nossa vida, daqueles que têm fé, é serem guiados por Deus. Mas não é algo fácil. É algo fácil? Como ser guiado por Deus? Deus fez essa estratégia para aquele povo. Esse é um exemplo que nos mostra um pouco de como Deus age nas nossas vidas. Como Ele faz para guiar os seus filhos, aqueles que querem confiar nele. Naquele momento, Deus estava se apresentando a um povo que mal o conhecia. Muitos ali não tinham nenhum nível de intimidade. Moisés disse que é o nosso libertador, nós aguardávamos essa promessa. Ele disse para sair, vamos sair. Faraó liberou, todos ali ainda estavam, alguns estavam ali começando a entender o que era ser guiado por Deus, porque até então eles eram escravos. O escravo já sabia o que fazer. Eles nunca tinham vivenciado essa experiência de ser livres, de estarem livres. Nem sempre é fácil ter liberdade. É fácil ter liberdade? Quando a gente é criança, que a mãe manda, a gente fala assim, não vejo a hora de fazer 18 anos, né? Para ser livre. Não vejo a hora de fazer 21 para ser livre, para mandar no meu nariz. Aí você cresce e manda no seu nariz. Aí você fala, ai, como era bom. Quando eu era criança, a minha mãe mandava no meu nariz. A minha mãe botava comida em casa. A minha mãe decidia que roupa eu ia. Meu pai e minha mãe pagavam as contas. Nem sempre é fácil ter liberdade. A liberdade, ela precisa de muita maturidade. Para termos liberdade, nós precisamos de muita maturidade e de responsabilidade.
E esse povo se vê nessa situação. E Deus começa a se apresentar a eles, dizer quem Ele era. E Deus era tão bom, que Deus deixou 2 símbolos assim bem físicos, bem consistentes, né? Uma coluna de nuvem de manhã e uma tocha de fogo à noite. É assim que eu vou me apresentar para vocês, de uma forma bem concreta. Não tem como errar o caminho. Então vamos observar um pouquinho nessa história as perspectivas de Deus com relação ao homem. Como é que Deus age com o homem? Como é que Deus demonstra esse método e nos ensina quem Ele é? No fundo, eu tenho como pretensão nessa palavra que você observe um pouquinho do caráter de Deus. Assim como Ele guiou esse povo no deserto, da mesma maneira, como diz a sua palavra, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda aquilo que Ele é. Da mesma forma que Ele conduziu aquele povo, Ele deseja conduzir a minha e a sua vida hoje. Ele deseja se apresentar como Deus que nos guia no meio do deserto, sim, de dia e de noite. Versículo 17, a primeira coisa que eu quero mostrar para você sobre sobre o caráter de Deus, é que no versículo 17 aí de Êxodo 13 diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse mais perto, porque disse, para que o povo não se arrependa quando for perseguido e tente voltar ao Egito. A primeira coisa que nós podemos observar aqui claramente é que Deus nos conhece. Deus conhecia aquele povo. Deus ia levá-los a uma terra prometida. Existia um espaço físico que Deus queria dar a essa nação. Mas existiam empecilhos, coisas que eles teriam que passar, obstáculos para chegar nesta terra. E Deus, conhecendo esse povo, como Ele conhecia, Ele diz aqui que Ele não os levou pelo caminho mais perto. Levou por um outro caminho, onde eles passavam longe de um povo bravo, chamado Filisteu, porque Deus ficou com medo que, se havendo guerra, eles desistissem da terra prometida e falassem assim: ah, a gente era mais feliz no deserto, lá no Egito, vamos voltar para o Egito para ser escravo. Olha como Deus conhece o nosso coração. Se conhecia o coração de milhares e milhares e milhares de pessoas que formavam uma nação, será que Ele não conhece o meu e o seu coração? Que Deus de amor é esse, que prefere nos levar até mesmo por um caminho mais longe do que nos perder. Ele prefere mudar o trajeto. Quando eu estava fazendo essa palavra, Deus falava comigo assim: eu preferi mudar o trajeto, fazer eles andarem um pouco mais, para não perdê-los. Deus preferiu mudar o trajeto para não perder o povo, porque Ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que se a dificuldade fosse muito grande, era capaz deles desistirem e falar assim: ah, não, pelo menos no Egito a gente era escravo e a gente não precisava lutar por nada. Mesmo que a nossa vida fosse miserável, a gente não precisava lutar por nada. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. A gente prefere ficar sucumbido num problema, sucumbido numa depressão, sucumbido numa situação horrível, horrorosa, doentia, do que lutar. Mesmo que Deus mude o trajeto para nos aliviar. Há uma palavra, deixa marcado o Êxodo e vai lá em 1 Coríntios 10. Será que Deus é um Deus de amor mesmo? Será que as provas e as lutas que estão por vir, nós somos capazes de passar? 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz aí. É só um parênteses. Não vos sobreveio, todos acharam? 1 Coríntios 10, 13, eu vou ler.
Não vos sobreveio tentação, em algumas versões diz prova. Não vos sobreveio tentação alguma que não seja humana. Primeira coisa que Deus me esclarece e te mostra. Tudo que vier sobre a tua vida é humano. Não é extraterrestre. Não veio de outro planeta. Você pode passar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirás que sejais tentados ou provados mais do que podeis suportar. Mas juntamente com a prova, proverá também o escape, para que possas suportar. Mas fiel é Deus, que junto da prova, Ele já manda a saída. Quando fala aqui, Ele já manda o escape. Quer dizer que toda prova, toda tentação que vem sobre a nossa vida, tem uma porta de escape. Tem uma porta de saída. E ela é humana. Fiel é Deus que sabe aquilo que eu e você podemos suportar. E quando esse versículo fala disso, ele está falando num âmbito muito pessoal, individual. Aquilo que eu posso suportar, você não pode suportar. E talvez aquilo que você pode suportar, eu não aguentaria. Eu não suportaria. Então, o nosso Deus é um Deus de equidade. Ele dá a cada um aquilo que nós necessitamos, na medida certa, no ponto certo. Porque o propósito de Deus não é nos fazer desistir. O propósito de Deus não é nos fazer retornar ao Egito como escravos, como foi com esse povo. Muito pelo contrário. Se você voltar lá em Êxodo, volta lá para Êxodo, nós vamos continuar no livro de Êxodo 13. Se você olhar o livro de Êxodo 13, diz... Não parece uma conversa de Deus com o próprio Deus? Ele mesmo falando em voz alta? Olha lá. E ele disse... Ainda que fosse mais perto, porque disse... Para que o povo não se arrependa quando for perseguido e torne ao Egito. Deus só tinha um objetivo. Fazer com que o povo continuasse caminhando. O propósito de Deus ter desviado o caminho não era para que eles desistissem. É para que eles justamente não desistissem. Para que eles perseverassem. Porque Deus sabia que talvez pelo caminho mais perto era demais para eles. Eles iam desanimar. Então, esse Deus de amor alivia, nos dá escape na hora certa. Mas Ele quer que eu e você caminhemos. Ele quer que eu e você confiemos no seu amor. Confia no amor de Deus. Mesmo que você não entenda o tamanho da prova, mesmo que você não entenda o tamanho da luta, Senhor, eu sei que se o Senhor fez um pense que Ele está te dando algo que você não possa suportar. Não pense que Ele está judiando de você. Que Ele está te dando um fardo, uma carga para você desistir. Muito pelo contrário. Se Ele tiver que mudar o trajeto para aliviar a sua carga, Ele vai fazer isso. Mas Ele quer que você persevere, que você caminhe. Então a primeira coisa que nós percebemos no caráter de Deus é que Ele nos conhece muito bem. Se você tiver coragem, fala para quem está do teu lado assim, Deus te conhece muito bem. Deus te conhece muito bem. Deus te conhece muito bem. Ele te conhece muito bem. A segunda coisa que eu quero te mostrar no caráter de Deus, a segunda coisa que eu quero te falar sobre o caráter de Deus, na perspectiva de Deus, é que Deus, se permitirmos, nos guiará de dia e de noite. Olha o que diz o texto aí, voltando um pouquinho. Olha lá, diz aí no versículo, lá no finalzinho.
21. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Se nós permitirmos, Deus nos guiará de dia e de noite. O que pode ser o dia na nossa vida? O dia é quando tudo vai bem, né? Tem luz. Como é bom, dia de sol. Aqui em Ubatuba, então, né? Quando faz sol, a gente bate o tapete, põe a toalha para fora, quer lavar toda a roupa que tá com cheiro de mofo. Quem é caiçara sabe disso, não é? A gente não vê a hora, a gente nem pode reclamar esse inverno. O inverno abençoado de sol. Deu para lavar todos os edredons, irmãos. Deu para lavar todas as roupas que estavam fedidas no armário. Deu para dar banho no cachorro, na galinha, em todo mundo. Que delícia o sol. Porque tudo vai bem, dá uma alegria, dá uma sensação de, né, vontade. Quem é que nem eu, sabe? Vontade de fazer uma faxina. Vontade de ir para a praia. Vontade de fazer, dá um ânimo. Como é bom o dia. Você trabalha, você se relaciona com pessoas, você está ativo, você quer realizar sonhos, projetos. Como é bom o dia. E Deus estava com esse povo no dia. Sempre com a sua coluna de nuvem. Inclusive protegendo e dando sombra. Porque o sol demais também faz mal, né? Quando a gente quer fazer demais, a gente passa do ponto, né? E aí faz mal. Mas Deus estava lá com a sua nuvem, naquele dia ensolarado, protegendo, dando sombra. E esse dia é bom. E talvez você esteja nesse momento. Ai, como eu estou vivendo um momento especial. Parece que está tudo dando certo. Parece que está tudo se alinhando. Parece que está tudo se ajeitando. Glória a Deus. Deus nos guia no dia e nos protege com a sua nuvem. Mas Deus também nos guia à noite. Porque a noite vem. Todos os dias a noite vem, não vem? E o que seria a noite nas nossas vidas? Dias escuros. Dias difíceis. Dias de enfermidade. Dias de perda. Momentos de aperfeiçoamento. Quando Ele nos tira da nossa zona de conforto. Quando Ele prova a nossa fé. Quando Ele quer nos limpar, quando Ele quer nos curar. Dias de fraquezas, dias de decepção. Mas Ele continua lá. Ele continua lá. De dia e de noite. O problema é que às vezes nós de olhar para cima. Se você olhar para baixo, você vai ver só escuridão. Mas se você olhar para cima, tem uma tocha de fogo sobre a sua cabeça. Deus acabamos de cantar. Pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. O seu cajado me consola. E Ele vai me levar para águas tranquilas e pastos verdejantes. O dia vem de novo, irmãos. A vida é assim. Enquanto nós estivermos neste plano humano e terreno, a nossa vida vai ser feita de dias e de noites. De dias bons, felizes, de realizações. E vai ser feito de noites. Mas a questão não está no dia e na noite. A questão é quem está acima de você. A questão é, olha para cima. Quando tiver tudo bem, quando tiver dando tudo certo, olha para cima. Quebra o orgulho, reconhece a Deus. Veja que tudo vem dele, provém dele.